Olá, bem-vindo à sua 36ª aula de programação em Python. Nessa aula eu vou estar falando sobre variáveis globais e variáveis locais. Então essa vai ser uma aula mais técnica e mais teórica do que as outras que a gente teve de função até agora. Então, em função, a gente trabalhou, já deu uma olhada em argumentos e valores de retorno. A gente viu que é muito comum eu fazer uma função, por exemplo, uma função soma, que pega, por exemplo, x, e vamos supor que, vamos criar uma função incrementa. Então ela pega um valor x e incrementa o valor de x em 1, certo? Então vamos dizer que essa é uma função que a gente queira fazer, que a gente queira chamar essa função toda vez que a gente quiser aumentar o valor de x em 1, certo? Vamos supor que a gente simplesmente deixa ela assim. Def incrementa x mais sinal de distribuição 1, certo? Então eu pego e vou criar uma variável y, vou atribuir a ela o valor de 10. Eu vou pegar incrementar o valor de y. Então, estou incrementando o valor de y. E aí eu peço y, e o que eu recebo? Eu recebo 10. E pensa, pera, o que aconteceu aqui? Eu não peguei e joguei y aqui dentro e não aumentei o valor de y? Por que y, quando ele saiu da minha função, continua com o valor de 10? Então é por isso que a gente tem que dar uma olhada em o que são variáveis globais e o que são variáveis locais em Python. Então, primeira coisa, por que isso acontece? Quando você passa um número como argumento de uma função, ou um outro determinado valor aqui, o que acontece? O Python vai pegar esse valor e vai fazer uma cópia. Ou seja, essa variável x que está aqui não é a mesma variável que você colocou. Então aqui eu criei y e joguei y aqui. Quando o Python for pegar o y aqui, ele vai criar uma cópia da variável y e vai incrementar essa cópia. Então agora vamos pegar, fazer x10, vamos reescrever incrementa com x e vamos x mais 1 e vamos imprimir x. Então agora vamos lá, incrementa x 11 e eu peço x, x continua com o valor de 10. Ou seja, enquanto ele está aqui dentro, ele pegou, fez uma cópia da variável x, incrementou a cópia da variável x em 1, imprimiu o valor de x, saiu aqui 11, e depois saiu da minha função. Só que a variável x em si, que eu coloquei aqui fora, permaneceu intocada, por isso que ela continua com o valor 10. Ou seja, o x que está aqui dentro, ele é uma variável que a gente chama de local da minha função. Outros exemplos de variáveis locais são variáveis que a gente cria aqui dentro, por exemplo, x. Então aqui eu vou colocar incrementa. E aqui eu vou colocar uma variável incremento, vou atribuir a ela o valor de 5. Eu vou pegar e aumentar em x o valor do incremento. Vou pedir para imprimir x depois. Então, ó, essa é a minha nova função incrementa. Ela tem uma variável que eu criei aqui dentro, que é a variável incremento, que é o valor que a gente vai estar incrementando o x toda vez que a gente chamar essa função. Então, quando eu pego e peço incrementa de x, o que vai acontecer? Ele vai pegar, vai definir o incremento como 5, vai aumentar o valor de x em 5, que é o incremento, e vai imprimir x. Beleza, 15. Se eu olhar x, está intocado. E se eu olhar incremento, ele não existe. Então o que acontece? O incremento que eu criei aqui dentro da minha função só existe dentro da minha função. Ele não existe fora da minha função. Ele é uma outra variável local. Eu não posso tentar chamar o valor de incremento em qualquer outro lugar do meu programa que não seja a minha função. Por quê? Porque ele foi criado dentro da minha função. Agora, existe um outro tipo de variável
são as variáveis globais. Então, se uma variável local é uma variável que só existe dentro da função, uma variável global é uma variável que provavelmente vai existir em todo o nosso programa, certo? Então, se eu pegar e criar agora aqui um arquivo para a gente trabalhar com isso, então, ó, eu vou pegar e definir a minha função incrementa com valor de x. Eu vou colocar aqui, vou definir incremento como sendo 5, variável local, vou aumentar em x do incremento, e esse é uma cópia do valor de x, e aqui eu vou pedir para imprimir o valor de x, certo? Então essa é a minha função incrementa. Agora, eu quero pegar e fazer um programa que modifique efetivamente o valor de x sem que eu tenha que dar return x. Por quê? Porque é óbvio que a gente pode pegar e fazer, por exemplo, x como sendo 10. E aí pegar depois x como sendo incrementa x. E depois imprimir x. Aqui é óbvio que o meu valor de x vai ser mudado, porque aqui eu estou atribuindo a x o valor que eu estou retornando da minha função, certo? Então aqui eu estou modificando efetivamente o valor de x. Só que eu quero fazer isso sem ter que retornar, certo? Como é que eu faço isso? Então, existem variáveis que são chamadas de variáveis globais. Opa, depois eu salvo esse programa. Variáveis globais. Então, o que há de especial em variáveis globais que eu posso chamar elas ao longo do meu programa? Então, vamos supor que eu queira uma variável x. E essa variável x, xão, tem o valor de 10. E eu quero usar aqui dentro da minha função xão. Será que eu posso simplesmente pegar e colocar aqui xão e tirar ou qualquer coisa da chamada... da chamada de incremento? Então, eu não preciso de uma variável x. Eu quero que ele modifique xão. E aqui eu vou pedir incrementa, blá blá. E aqui eu vou pedir para imprimir xão. Será que isso aqui é suficiente? Agora sim eu vou salvar de novo no Dropbox. Essa 0, aulas. Eu não criei uma pasta 036. E aqui está o nosso exemplo, certo? Então aqui estou criando xão atribuindo 10. Aqui deixa eu pedir para... Não vou pedir para imprimir nada. Vou incrementar o valor de xão. Então vamos executar isso aqui. E aí ele vai escrever e ele vai dar um erro. O que ele vai escrever? Local variable x refers to before assignment. O que significa? Que a variável local x foi chamada antes de ser assinalada. Significa que aqui dentro do meu programa, ele não identificou o xão como sendo essa variável que eu criei aqui fora. Ele pensou que o xão fosse uma variável que eu tivesse criado aqui dentro. Só que óbvio que ele deu um erro, porque não tem nada criando o valor de xão aqui dentro do meu programa. Então ele falou, pô, você está pedindo o valor de xão dentro da função, só que nenhum xão foi criado dentro da função. Ele não identifica que você está falando desse xão. Como é que eu posso dizer para o Python? Ô Python, ó, existe um xão que existe fora da minha função, que eu quero que você pegue esse xão fora da minha função. Eu posso usar um statement global, que significa global, e colocar aqui, global xão. O que isso significa? Então, se eu executar agora, veja que ele imprime 15. O que aconteceu? Ele pegou, executou incrementa, imprimiu o xão fora da minha função. Então, o que o global xão está falando para o Python? Está falando, olha Python, existe uma variável xão, que é uma variável que não está definida nessa função. Que eu quero que você pegue ela fora aqui no meio do meu script geral do meu programa, e use
use ela aqui dentro. Quero que você trabalhe com ela aqui dentro só, certo? Só que ela não vai ser definida aqui dentro. E aí, com isso, eu consigo chamar incrementa de maneira adequada. Agora, um detalhe que a gente tem que estar atento. Eu posso pegar e definir incrementa antes de cisão? Será que isso aqui é válido? E você vai ver que é. Então, aqui quando eu criei incrementa, ele vai saber que eu estou falando de xão, que ele estou pedindo xão que está fora do meu programa. E quando eu chamo incrementa, ele sabe que xão é uma variável global que está definida no meu programa. Agora, surge outra dúvida. Será que isso ainda funciona quando eu chamo a minha função antes de criar xão? E aí você vai ver que dá um erro. Então, eu preciso, para variáveis globais, pelo menos criar minha variável antes de chamar minha função. Se eu fizer isso, o Python já vai ser capaz de saber que eu estou tratando de uma variável global. E ele vai buscar essa variável global antes da chamada da minha função. E com isso, eu consigo mudar o valor de xão sem ter que colocar um valor de retorno. Isso pode ser vantajoso em algumas situações, por exemplo, vamos supor que você escreva um programa de gerenciamento de contas bancárias. E aí, nesse programa de gerenciamento de contas bancárias, você quer que toda vez que alguém abra uma nova conta, você aumente o capital do banco de acordo com o dinheiro que tem nessa conta, certo? Então, vamos pegar e escrever esse programa de exemplo, que é o programa bancário. Então, sem querer eu peguei o livro aqui. Programa bancário. Então, vamos lá. Escrevi o programa aqui, agora. Escrevi a definição do programa. Um pouquinho comprido. Então, o programa se chama bancário. Você vai escrever um programa que vai registrar um caixa de um banco. E o programa começa perguntando se o usuário quer criar uma conta ou fechar o programa. Se ele escolher fechar, o programa imprime uma mensagem de agradecimento e fecha o programa. Caso contrário, ele vai pedir que o usuário selecione um número com 6 dígitos. Então, se o número não existir no registro do banco, ele vai pedir um valor de depósito. E aí depois o banco pergunta se o usuário deseja ver o saldo, a balança geral do banco. E aí, se sim, ele vai imprimir a balança geral do banco, se não, ele vai voltar para o começo do programa pedindo se o usuário quer criar uma nova conta ou não. Então, a gente precisa, vamos começar criando as nossas variáveis. Então, eu tenho uma variável que é contas. Então, o nosso banco contém diversas contas, que eu vou deixar como sendo uma lista, certo? Então, além do nosso banco contém diversas contas, o nosso banco tem um saldo, que eu vou começar atribuindo a ele o valor de 0. E além das contas, o banco tem os respectivos depósitos. Então, as contas e os depósitos são listas parceiras. Então, a conta 0 tem o depósito 0, a conta 1 tem o depósito 1, a conta 2 tem o depósito 2. Então, são listas irmãs. E aqui eu tenho o meu saldo do banco como sendo 0. Então, é o seguinte, eu vou começar criando uma função def cria conta. Então, o que cria conta vai fazer? Não vou colocar nenhum argumento. Eu vou pegar e vou escrever aqui num underline conta. Eu vou pedir um int input digite um número de conta. Então eu vou pedir para ele digitar um número de conta. E aí aqui eu vou entrar num while loop. Por quê? Então, o que significa esse while loop? Esse while loop, ele vai verificar se o num de conta está contido em contas. Enquanto o num de contas tiver contido dentro da minha lista de contas, ele vai continuar dentro do while loop. Uma maneira simples de escrever isso é while
num de conta, então o valor estiver dentro, inside, dentro. Então, enquanto num de conta estiver dentro de contas, ele vai pedir número já, vou colocar conta já existente. Ponto. Digite novamente. Então, uma vez que ele tenha, e aqui eu vou colocar para ele redefinir o valor de conta. Então, uma vez que ele tenha definido o valor de num de conta, eu pego a minha contas e coloco o valor do num de conta. Agora, detalhes. Veja que na minha função eu não criei nenhuma variável contas. Então eu tenho que declarar aqui global contas. Por Python saber que eu estou falando de uma variável global. Então, global contas, certo? Então aqui ele vai criar o número de conta. Agora eu tenho que pedir para ele colocar um depósito. Então aqui eu vou colocar depósito. Eu vou pedir um float, agora pode ser qualquer depósito, input, digite o valor do seu primeiro depósito. Estou pedindo o valor do primeiro depósito. Então, a única restrição que eu tenho é que depósito seja maior que zero. Então eu vou dizer, enquanto o depósito for menor ou igual a zero, ele vai continuar pedindo o valor de depósito. Então, vou imprimir aqui, valor de depósito, inválido. E aí eu vou pedir novamente para ele digitar um valor de depósito. Então, uma vez que eu tenha conseguido um valor de depósito, eu tenho que adicionar a minha variável depósitos, o valor do depósito. E tenho que aumentar o valor de saldo no valor do depósito, que é o saldo geral do banco. Agora, minha função também não sabe o que são depósitos e o que são saldos. Então aqui eu vou colocar uma vírgula, depósitos e uma vírgula, saldo. Então aqui eu estou declarando as variáveis globais contas, depósitos e saldo, certo? E aqui eu estou criando uma conta. Agora, além de criar uma conta, eu tenho que ver se criar a conta, ele vai pedir um valor de depósito. Depois o banco pergunta se o usuário quer ver o saldo. Então eu vou criar aqui, ver saldo. Então eu vou aqui escrever opção e atribuir ela o valor de int, input. Aliás, vou colocar aqui um bool, int input. Colocar aqui, deseja ver o saldo do banco. E aqui entre parênteses, 1 para sim e 0 para não. Estou pedindo aqui, perguntando se o usuário quer ver o saldo do banco. Então, se a opção for verdadeira, ou seja, se ele escolheu 1, que foi convertido inteiro, e 1 convertido em variável booleana, é true. Então, se a opção, print, o saldo do banco é RS, R cifrão, né? Saldo. Agora, a minha função ver saldo também não sabe que saldo é uma variável global. Então, preciso definir aqui global saldo. Então, deixa eu salvar aqui, bancário. Já escrevi bastante coisa. Imagina perder o programa. Então, aqui a minha função ver saldo, que permite imprimir o saldo do usuário na tela. Então, agora, tudo que falta é uma função geral que vai conter o meu programa. Então, essa é uma boa prática de programação. Uma boa prática de programação é sempre criar uma função para conter o seu programa. Então, normalmente, se dá o nome dessa função
de main. E é bom também colocar essas definições de variáveis globais dentro da minha função main. Então, o que a função main vai conter? Vai conter o meu programa principal. E no final do meu script em Python, eu vou pedir para ele executar main. Então, quando eu tenho programas que possuem várias e várias funções, é legal você ter uma função que contém o programa principal. Porque aí eu posso definir esse programa principal em qualquer lugar. Por quê? Porque ele só vai executar, só vai usar essas funções aqui quando ele chamar main, porque está tudo contido dentro da função principal. Ou seja, o Python vai ler a definição de main, ler a definição de criar conta, ler a definição de ver saldo, e aí depois de ter lido todas as definições, ele vai chamar main, e aí aqui dentro eu vou usar essas definições. Então vamos lá. Então aqui dentro de main eu preciso usar as definições de criar conta e ver saldo, certo? Então a primeira coisa que eu preciso perguntar para o usuário é se ele quer registrar uma nova conta ou se ele quer fechar o programa. Então aqui eu também vou criar uma variável opção e eu vou colocar mais ou menos na mesma linha que eu coloquei aqui em ver saldo, porque eu sou preguiçoso, eu vou copiar e colar. Mas já falei que vocês não devem fazer isso. Então, deseja criar conta, aí eu vou colocar para criar conta 1, deseja criar conta ou fechar o programa. Então, fechar o programa é 0. Então, aí eu vou colocar enquanto opção, ou seja, enquanto a opção for verdadeiro, então eu vou colocar criar conta. Depois de criar conta, eu quero ver o saldo, que é isso aqui. Então, criei a conta, quero perguntar para o meu usuário se ele quer ver o saldo ou não. E depois de ver o saldo, eu pego e pergunto se ele quer continuar executando o programa. Então, veja que um programa que eu teria que colocar esse monte de linha, ia ficar bastante bagunçado, eu crio só duas funções, criar conta e ver saldo, cujo nome é bastante intuitivo sobre o que elas fazem. Se eu quiser ver o que elas fazem, eu vou e dou uma olhada aqui, ó, criar conta faz isso, isso, isso. Então vamos ver se esse programa funciona. Então, deseja criar conta ou fechar o programa. Então eu vou criar uma conta. Opa, o que eu fiz de errado? Ô, porcaria. Ai, caramba. Vamos lá. Deseja criar conta ou fechar o programa. Opção. Então, quanto à opção, criar conta. Peraí. Vamos tentar executar novamente. Agora foi. Então, digite o número de conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, while num de conta em contas. Global name contas is not defined. Então, qual que é o problema aqui em global contas? Que a definição de saldo, depósitos e contas, ela não pode estar dentro da minha função main. Ela tem que estar fora. Para que o criar conta identifique que eu estou falando de contas, depósitos e saldo. Ou seja, as variáveis globais têm que estar contidas no script geral do meu programa e não na função principal do meu programa. Se eu fizer isso, veja que agora ele vai executar corretamente. Ele vai identificar que está falando de contas. Vamos colocar um depósito de R$12. Vamos ver o saldo geral. O saldo geral é 12. Então, deseja criar conta? Desejo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, já existe conta. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Depósito 22 e 39. Deseja ver o saldo? Sim. Veja que o saldo aumentou para 34 e 39. Ou seja, ele considerou aqueles R$12. Então, essa é uma forma de usar variáveis globais. Veja que é um pouco complicado, o programa é um pouco mais complexo comparado com os outros que a gente viu, mas é uma forma de usar variáveis globais. É bastante comum, na verdade, ver esse exemplo com o programa de banco.
Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.